Olá, meu caro aluno, vamos aqui de volta agora para fazer aquela breve revisão, né? Nessa aula de número 10, onde eu abordei sobre o fenol e sobre os éteres. E vamos lá fazer um comentário para garantir a você sucesso na sua atividade de sala. Vamos lá, então? Olha aí, nós vimos fenol e éteres. Por quê? Porque nós vimos que fenóis são compostos que possuem uma ou mais hidroxilas ligada diretamente ao anel aromático. Então, aqui eu tenho, olha aí, o fenol, apesar de eu ter um CH3 metil ligado ao benzeno, mas o que garante a estrutura do fenol é essa ligação da hidroxila diretamente no carbono do anel benzeno. Tá joia? Então, não esquecer, porque é diferente do álcool, né? Que o álcool, a hidroxila está direto ligada ao carbono secundário, o carbono saturado. Olha aí, então. Tá joia? Só para a gente ver que aqui nós temos exatamente o 4-metil-hidroxibenzeno. Por que 4-metil? Porque aqui no carbono 4 eu tenho radical metil. Hidrox, a presença de hidroxila ligada no anel benzeno. Então, caracterizando, portanto, um fenol. Que também nós podemos, ao invés de 4-metil-hidroxibenzeno, quando você citar o carbono que está hidroxila tipo 1 hidroxo, você vai também enunciar o carbono do radical, 4-metil, e aí você lê benzeno. Então, de qualquer maneira, está correto. 1 hidroxo 4-metil-benzeno ou 4-metil-hidroxibenzeno. Beleza? Essa é a nomenclatura oficial dos fenóis. Com relação a fenóis com 2 ou mais grupos de hidroxilas, agora nós podemos ver que damos o nome que é o nome do hidrocarboneto aromático, seguido do prefixo, quer dizer, de quantidade de hidroxila, e ol. Daí nós vimos o quê? Carbono 1 e 3 sem hidroxila tem. Então, benzeno, que é o aromático, né? 1,3 diol. Di por quê? 2 hidroxilas. Aqui eu diria agora que é o benzeno 1,4 diol. Benzeno, e no carbono 1 e no carbono 4 eu tenho hidroxila ligada a ele. Benzeno 1,4 diol. E aqui também benzeno 1,2,3 triol na sequência. Valeu? Sendo assim, esperamos que você tenha compreendido bem sobre a nomenclatura dos fenóis e partiremos agora para a nomenclatura dos éteres, né? Que nós vemos aqui, ó. Eu tenho aqui, popularmente conhecido, o éter, né, dimetílico, ou ainda, que eu posso chamar oficialmente, de metoximetano, tá? Então, metoximetano. Já os éteres que têm cadeia carbônica fechada, o oxigênio preso entre 2 carbonos, mas essa cadeia está fechada, então eu asseguro aqui, primeiro você lê epóxi, e depois, quantos carbonos tem? 2, então epoxietano. Para esse éter, que eu tenho o quê? O oxigênio preso a 2 carbonos, mas eu tenho aqui o quê? O propano. Então, devido a essa cadeia fechada, o oxigênio preso a eles, então eu digo que o oxigênio está preso onde? Carbono 1, carbono 2. Então, 1, 2, epóxi, propano. Tá joia? Então, no etano não precisou dizer 1 e 2, porque só existe 2 átomos de carbono. Mas nesse composto que eu tenho 3 átomos de carbono na cadeia, por isso eu falei 1, 2, epóxi-propano. E assim a gente fez uma breve revisão do nome dado aos éteres, né? No geral, para que você pudesse tanto entender sobre fenol, que eu abordei no slide anterior, e também sobre os éteres, tá bom? Então, menor radical, óxido, maior radical, ano. Ok? Então, agora desejo você boa sorte. E logo mais eu voltarei para fazer o comentário sobre a sua atividade de sala, beleza?
nessa ação de tirando dúvidas agora, né, nessa aula de número 10, que nós vimos fenol e álcool, ou fenol e éter, né? Fenol e éter. Então, vamos agora comentar a atividade de sala através do tirando dúvida, né? Porque, de repente, você, ao resolver as suas questões da atividade de sala, pode ser que você tenha aqui agregado alguma dúvida, né? E aí dizemos que, na questão número 1, o tetrahidrocannabinol, ele é o principal componente da maconha, quer dizer, da cannabis sativa, que causa, entre outros males, alterações de memória e concentração, e também alteração no pensamento abstrato, e apresenta também o quê? Esse composto, a seguinte estrutura orgânica, tá vendo? Muitos carbonos, hidrogênios, mas olha só, veja a estrutura dele, né? Observe esse detalhe aqui, por gentileza, e observe esse detalhe aqui para ver se você se lembra de quais funções orgânicas estão presentes nesse composto. Sendo assim, vamos lá, o que se diz? Olha, é a estrutura que estamos vendo, sobre ela, que representa o tetrahidrocannabinol, é correto afirmar. Então, essa estrutura apresenta um átomo de carbono quaternário, ou seja, carbono que está ligado a 4 átomos de carbono, apresenta o grupo funcional álcool, apresenta uma cadeia homogênea, quer dizer, só tem carbono, apresenta a função química éter, ou trata-se de um hidrocarboneto. Será que só tem carbono e hidrogênio no composto? Sendo assim, meu caro aluno, vamos lá então? Olha só, se você assinalou que nessa estrutura encontramos a função química éter, é pura verdade. Então, parabéns para quem acertou a questão. E olha aqui o DU, o que acontece. Tá bom? Ele está falando se ela apresenta a função éter. O que é éter? Aqui eu tenho um carbono, eu tenho outro carbono. O átomo de oxigênio que está ligado a 2 átomos de carbono, então representa a função éter, tá bom? Então, nós vimos que existem vários compostos orgânicos que apresentam funções orgânicas diferentes. Quando você olha para o grupo funcional, então dá para você identificar a diferença de um composto para outro. E aqui nós temos o quê? Nós temos o fenol. Então aqui nós temos éter. E aqui nós temos o quê? Nós temos fenol. É um composto que apresenta função mista. Tá legal? Vamos agora, olha aí, conforme eu falei para você, o fenol e o éter, tá? Só para garantir o seu aprendizado e você ver que podemos apresentar em cada composto, muitas vezes, mais de uma função orgânica. Na segunda questão, nós temos o seguinte: as funções oxigenadas são formadas, olha só, as funções oxigenadas são formadas por compostos orgânicos que, além de apresentar átomo de carbono e hidrogênio, possuem grupos funcionais com a presença de oxigênio. E observe esse composto aí, tá bom? E apresenta esse composto aí, ó. Nós temos nesse composto, dá para você observar? Que função orgânica a gente pode ter? Olha aí. O enunciado diz que o enunciado diz o seguinte: pode-se afirmar que sua fórmula molecular e a função a que apresentam respectivamente. Então, fórmula molecular é aquela fórmula onde você tem todos os átomos dos elementos químicos que constituem o composto. E a função? Então, você viu aqui, ó,
Por aí você sabe dizer mais ou menos quantos carbonos nós temos, quantos hidrogênios nós temos, quantos oxigênios nós temos. Aí sim define a forma molecular. E a função, quando você olha para ele, você se lembra de quê? Será que a letra A, C10H12O, e a função é álcool? Na letra B, essa função é um fenol? Na letra C, essa função é um álcool, na D é um fenol e na E é um álcool? Agora, quanto à função, não tenha dúvida, eu acho que dá claramente para você definir, principalmente comparando um álcool ou um fenol. Mas, com relação à forma molecular, o que você conseguiu assinalar? Vamos lá então, meu caro aluno, olha aí. Se você conseguiu dizer que naquele composto existem 9 átomos de carbono, 12 hidrogênio e 1 oxigênio, aí sim representa a forma molecular. Conferindo aqui, como é que eu vou ver os 9 carbonos? Eu tenho aqui, ó, um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu garanto o quê? C9 e H. Em cada carbono aqui do benzeno, eu tenho 1, hein? 6, 7, 7, 3, 10, 11. Olha aí. Então, 12 hidrogênios eu tenho no composto, tá certo? Sendo assim, olha que bacana. A forma molecular desse composto, C9H12O. E a função fenol, tá joia? Você pode observar de que esse carbono que está ligado a esse carbono do anel aqui, ele não tem hidrogênio, porque as 4 ligações dele já está garantida. Esse carbono aqui da hidroxila também, ele não tem hidrogênio, porque as 4 ligações já estão garantidas. Então, o que seria C9H14, nós temos agora C9H12O, caracterizando a forma molecular e a função orgânica a que o composto pertence. Beleza? Agora partiremos para a questão Se Liga no Enem, que é exatamente aqui a questão do número 13, que foi abordada no Enem de 2010. E naquela questão dizia o seguinte, olha aí. A curcumina é uma substância que era encontrada no pó amarelo alaranjado, extraído da raiz da curcuma, ou seja, um açafrão da Índia. Esse é conhecido como curcuma longa e, aparentemente, pode ajudar a combater vários tipos de câncer. Essa substância também ajuda a combater o mal de Parkinson, o mal de Alzheimer, e até mesmo retardar o envelhecimento. O que sabemos mais ainda é que essa substância ela é usada há 4 milênios, quer dizer, por algumas culturas orientais. Apenas nos últimos anos passou a ser investigado pela ciência ocidental. Mas lembrando que, olha aí, que a gente chama curcumano longa ou ainda, tá bom? A curcumina, que são nomes atribuídos. Agora, observando aqui a estrutura desse composto, né? Com certeza, a forma molecular desse composto é uma forma molecular bastante elevada. E se você observar, ele apresenta mais de uma função orgânica, né? Entre outras, quais foram as que nós estudamos nessa aula? Tá ligado? A partir daí, pergunta-se o seguinte: na estrutura da curcumina, identificam-se grupos característicos das funções, isto é, grupos funcionais que representam, digamos, será que é um éter e um álcool? É um éter e o fenol? É um éster e o fenol? É um aldeído e o enol? Ou é um aldeído e um éster? Você, meu caro aluno, e aí na sua sala, qual a alternativa
que você abordou como resposta correta. Vamos ver então? Olha só, se você assinalou que a letra B faz jus exatamente à aula que nós estamos apresentando para você, ou seja, os conteúdos que nós estamos abordando nessa aula para você, que é exatamente o éter e o fenol. Vamos lá na estrutura agora, só para a gente conferir melhor? Olha aí. Então, nós temos aqui a estrutura do curcumina, e quando a gente observou detalhadamente, eu vi o seguinte, olha só. Onde é que eu tenho fenol? Ah, eu tenho fenol exatamente aqui, ó, porque a hidroxila, ela está presa ao carbono do anel benzeno. E aonde é que eu tenho um éter? Ah, um éter eu tenho aqui, ó. Tá vendo o éter? Porque eu tenho aqui o oxigênio ligado ao CH3. Olha aí. Então, isso aqui representa exatamente essa estrutura que é um éter. Será que eu tenho mais grupo fenol nesse composto? Olha aqui, ó. A hidroxila ligada diretamente ao fenol. E ainda mais uma estrutura éter, tá bom? Isso aqui é como se eu tivesse o quê? H3CO e essa ligação diretamente ao carbono do anel benzeno. Com relação a essa estrutura, é muito característica, tá? Vocês vão ver muitas outras substâncias presentes na medicina, presentes na farmácia, na área farmacêutica, e nas plantas, né, nos vegetais, aí nós conhecemos primeiro. Vamos conhecer a estrutura da substância? Vamos. Vamos identificar naquela estrutura se eu identifico algum grupo funcional, ou seja, algum grupo de função orgânica que esteja nela presente. Então, nós aprendemos sobre hidrocarbonetos, né? Vocês viram que nós aprendemos os alcanos, nós aprendemos os alcenos, nós aprendemos os alcinos, aprendemos os aromáticos, e agora nós entramos no quê? Nos compostos que têm função oxigenada. A primeira que nós vimos, nós falamos sobre o fenol, e a segunda, sobre o quê? Sobre os éteres. Qual a diferença? Na cadeia, nós temos hidrogênio, carbono, mas olha só, não esqueça, nós vamos ver outras funções oxigenadas futuramente, claro que nós vamos conhecer várias funções oxigenadas. Mas lembrando que quando eu falar de álcool, tá bom? Só abordando, o álcool, ele tem a hidroxila ligada ao carbono, que só tem ligação simples. Na de hoje, nós vimos fenol. Tem a hidroxila ligada ao carbono do anel benzeno, né? O benzeno, aquela estrutura que tem 6 carbonos e, alternadamente, carbono sim, carbono não, nós temos uma dupla ligação. E ainda aprendemos sobre os éteres. Éter, tá bom? Não confunda éter com éster, que será outra função que você vai aprender. Então, éter vem de heteroátomo. Quando entre 2 carbonos na cadeia, encontramos um oxigênio. Se por acaso essa cadeia for fechada, aí nós enunciaremos que ali se trata de um epox, tá bom? Eu estou revisando aqui várias vezes, porque nós precisamos futuramente diferenciar essas funções. E vocês viram aí na estrutura de alguns exercícios sobre o quê? Que encontramos 2 funções, éter e fenol, no mesmo composto. Valeu? E aí, fique ligado que na próxima aula estaremos de volta para vocês com mais funções oxigenadas. Beleza?